Olá pessoal, hoje vamos explorar um tema fascinante e complexo. As divergências entre o texto hebraico da Tanar e o texto grego da Septuaginta e como essas diferenças impactam algumas das doutrinas que hoje conhecemos, da forma como conhecemos hoje. Então, é importante notar que Paulo utilizou a Septuaginta e ensinou em grego, enquanto Jesus usou o Tanar, que é um acrônimo para a Torá, que é lei, Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos, e ensinou em hebraico. Essas são diferenças fundamentais que nos ajudam a entender o que Jesus disse em contraste com o que Paulo ensinou. Em cada sessão deste vídeo, nós vamos discutir um conceito importante, indo do pecado original, predestinação, redenção, cristologia, influências essênias e o uso do termo hebraico Ben Adam, que em português deu o Filho do Homem, e as diferentes nuances que surgem dessas comparações textuais. Vamos lá? Então vamos, começamos. Pecado original. Vamos começar por essa doutrina paulina. Essa ideia sugere que todos nós herdamos um estado de pecado devido à transgressão de Adão e Eva no Éden, no paraíso. No Tanar, que é o texto hebraico, a narrativa da queda em Gênesis 3 nos apresenta a desobediência de Adão e Eva, mas não menciona a noção de pecado original ou maldição hereditária. O texto enfatiza que as consequências da desobediência são significativas, mas não afirma que todos os descendentes de Adão e Eva são culpados por essa transgressão. Em contrapartida, Paulo, nas suas cartas, escritas em grego, como em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz o seguinte, ele escreve, abre aspas, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, fecha aspas. Essa afirmação de Paulo, ela estabelece um ponto de vista que conecta o pecado de Adão diretamente à culpabilidade de toda a humanidade. Isso não existe no texto hebraico. Assim, essa divergência nos textos hebraico e grego nos leva a refletir sobre a natureza do pecado e a responsabilidade individual. O texto hebraico enfatiza a ação de cada um, enquanto que a interpretação de Paulo, a partir da Septuaginta, que é o texto grego, abre portas para uma suposta culpa coletiva inexistente no Tanar. E por inexistir no texto hebraico, jamais poderia ter sido ensinada por Jesus dessa maneira, nem de outras maneiras. Predestinação. Agora vamos falar sobre a predestinação. Essa doutrina afirma que Deus escolhe aleatoriamente, de forma soberana, quem será salvo. No Tanar, texto hebraico, nós temos algumas passagens, por exemplo, Jeremias, capítulo 1, verso 5, fala sobre o conhecimento e o chamado de Deus para indivíduos específicos, mas não aborda a ideia de predestinação universal. O foco está na relação de Deus com cada indivíduo, enfatizando-se o livre-arbítrio. Isso se contrapõe com a visão de Paulo, que em Efésios 1, 4 a 5 afirma, abre aspas, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, fecha aspas. Essa linguagem de Paulo, nas suas cartas em grego, ao contrário do que Jesus afirmou, ela sugere uma escolha divina que é universal e específica, então é só ali, mas que pode ser interpretada como uma escolha pré-determinada e exclusiva, gerando doutrinas diversas, como a da predestinação, que não tem fundamento no texto hebraico, excluindo aqueles que não são considerados parte dessa escolha.
Ao considerar as palavras de Jesus, especialmente no Sermão da Montanha, nós percebemos uma ênfase no caráter acessível do reino de Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, verso 3, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, fecha aspas. Essa declaração, ela enfatiza que o reino de Deus é oferecido a todos, sem exceção, e que todos são convidados a entrar, o que contrasta frontalmente contra a ideia de uma escolha predeterminada que não inclua todos. As divergências entre esses textos, o grego e o hebraico, desafiam a nossa compreensão da soberania de Deus e da liberdade humana. O Tanar enfatiza o relacionamento individualizado, enquanto que Paulo oferece uma ideia diferente, que é a de escolha universal por Deus, separando um dos outros, que pode ser vista, obviamente, como não inclusiva, divergindo da visão de Jesus, que convida a todos a participar do reino de Deus. O próximo conceito é a redenção, que representa a libertação do pecado e a restauração do relacionamento entre a humanidade e Deus. No Tanar, texto hebraico, a ideia de redenção é apresentada em passagens como Isaías 43:1, que fala da libertação de Israel. Abre aspas. Mas agora, diz assim o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui a redenção é um ato que visa o coletivo, enfatizando a identidade do povo de Deus e a ação de Deus em favor de uma nação. Em contraste, Paulo, em Romanos, capítulo 3, verso 24, afirma, abre aspas, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, fecha aspas. Essa passagem, ela apresenta a redenção como um ato individual dependente de uma fé em Cristo. A ênfase de Paulo é em uma redenção pessoal que se concentra na relação do crente com Cristo, muitas vezes sem o mesmo foco da identidade comunitária que é central no texto hebraico que foi ensinado por Jesus. Essa divergência traz implicações significativas. Enquanto o Tanar, que é o texto hebraico, fala de um Deus que redime um povo e enfatiza a coletividade da salvação, Paulo diz que essa experiência individual de fé. Essa mudança de perspectiva pode levar a uma interpretação da salvação que se distancia da orientação comunitária presente nas escrituras hebraicas, que foram ensinadas por Jesus, um rabino judeu. Ele ensinou e falou em hebraico, ao contrário de Paulo, que falou em grego, enfatizando a responsabilidade pessoal e a relação direta entre o crente e Deus. Assim, as diferenças nos mostram como a redenção é entendida em contextos distintos, naquilo que Jesus falou em função do texto hebraico e naquilo que Paulo transmitiu em função do texto grego, refletindo que um contraste com uma visão individual no texto de Paulo, que pode gerar uma nova compreensão da salvação, mas que difere da narrativa do texto hebraico, é uma coisa criada por Paulo. Vamos falar sobre cristologia. Cristologia, ela analisa, é uma parte, um estudo que analisa a natureza e o papel de Jesus Cristo. O Tanar, texto hebraico, no Tanar, melhor dizendo, o texto hebraico, o Messias é descrito como um líder humano, repetindo, no Tanar, que é o texto hebraico, o Messias é descrito como um líder humano, que restaurará Israel, como vemos em passagens como Isaías, capítulo 9, verso 6. Essa figura messiânica é um ser humano, um rei que trará paz e justiça ao povo. Veja o contexto do texto de Isaías 9, 6. Em contraste com isso, com o texto
hebraico, Paulo apresenta Jesus de forma diferente. Em Filipenses 2, de 6 a 7, ele escreve que Jesus, abre aspas, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Fecha aspas. Essa é a doutrina de Paulo. E aqui Paulo enfatiza a divindade de Jesus, sugerindo que ele é mais do que um líder humano. Ele é de fato Deus encarnado. Essa diferença ela é crucial enquanto Tanar se concentra na expectativa de um Messias humano e restaurador. Paulo promove uma visão de Jesus como um ser divino e salvador, o que altera significativamente a compreensão do papel do Messias no texto hebraico. Essa interpretação contribui para aquela ideia chamada deicídio, que se atribui aos judeus, dizendo que eles mataram Deus. Ok? Alimentando o antissemitismo desde o século I em diante. No seu livro Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico, através do fio de Ariadne, a autora, Coronel Maria Antônia, aborda como essa narrativa se desenvolveu e suas implicações nos dias de hoje. É fundamental entender que essas interpretações não apenas influenciam a teologia moderna, mas também têm consequências sociais profundas, fomentando divisões e preconceitos que perduram até hoje. As influências essênias. Por último, vamos discutir as influências essênias. Embora o Tanar, o texto hebraico, não mencione diretamente essas ideias, ele contém passagens que falam sobre pureza e expectativas messiânicas, refletindo preocupações sobre a relação entre Deus e seu povo. A Septuaginta, que é o texto grego, e também as cartas e escritos de Paulo, que são todos em grego, refletem certas influências essênias ao enfatizar uma nova aliança, coisa que não existe no texto hebraico. Por exemplo, em Hebreus 8:6, que é uma das cartas de Paulo, em grego, é dito que Jesus é o mediador de uma nova aliança, que é superior à antiga aliança. No entanto, é importante lembrar que o Messias, conforme descrito no texto hebraico, não rasga a Torá, nem todo o Tanar, que é o texto completo hebraico. Em vez disso, essa nova aliança é entendida como uma continuidade das promessas e ensinamentos já presentes nas escrituras hebraicas. A nova aliança em Jesus deve ser vista não apenas através da sua morte, mas em como seus ensinamentos e ações refletem e cumprem as expectativas messiânicas do texto hebraico, do Tanar. Assim, Jesus, como Messias, vem para aprofundar e não abolir a relação da aliança entre Deus e seu povo, reafirmando a importância da Torá e das escrituras hebraicas. Vamos colocar aqui uma questão importante que diz respeito às divergências entre Paulo de Tarso e Tiago. Tiago, para quem não sabe, é o irmão de Jesus e ele foi o primeiro líder da igreja em Jerusalém, para quem não tem essa informação. Em nossa jornada de explorar essas divergências entre o texto hebraico do Tanar e o texto grego da Septuaginta, e como essas diferenças impactam algumas das doutrinas que nós conhecemos hoje, é crucial também considerar as divergências internas dentro do próprio cristianismo primitivo. Uma dessas divergências é entre Paulo, que se considera e se proclama o apóstolo dos gentios, e Tiago, o irmão de Jesus, que liderava a igreja em Jerusalém e enfatizava a obediência à Torá.
modernamente, recentemente, né, alguns pentecostais, alguns neopentecostais, e voltando inclusive a Martinho Lutero, quiseram retirar esse livro de Tiago das Escrituras, mas não foi autorizado por, evidentemente, ser um texto devidamente autêntico. Mas vamos falar sobre fé e obras. Paulo enfatiza justificação pela fé, independentemente das obras da lei. É o que ele diz nas suas cartas em grego aos Romanos, capítulo 3, verso 28. Já Tiago argumenta que a fé deve ser acompanhada por obras para se tornar verdadeira, afirmando ainda que sem obras a fé é morta. Que obras? As obras previstas em obediência à Torá. Não é obra de caridade, como as pessoas pensam por aí. Na observância da lei mosaica, Paulo argumenta que os gentios não precisam seguir a lei mosaica para serem cristãos. Está lá em Gálatas 5, de versículo 2 a 3. Tiago mantém uma visão mais objetiva, mais clara, poderia-se dizer até mais conservadora, aconselhando a observância da lei. Está lá em Atos 21, de 20 a 25, valorizando a obediência à Torá. No entanto, Paulo não seguiu exatamente as orientações de Tiago, mostrando uma abordagem mais flexível em relação. Por isso que, no entanto, Paulo não seguiu exatamente as orientações de Tiago, mostrando uma abordagem mais flexível em relação à observância da lei. Com relação à inclusão dos gentios, Paulo defende a inclusão dos gentios sem nenhuma necessidade de se converterem ao judaísmo. Romanos capítulo 10, de 12 a 13. Tiago, ele enfatiza a importância de respeitar as tradições e os textos judaicos para manter a unidade na igreja. Está lá em Atos 15, de 19 a 20, demonstrando o que? A obediência à Torá. Paulo, no entanto, não seguiu rigorosamente essas orientações, adaptando a sua mensagem para alcançar um público mais amplo de seguidores. Essas divergências entre Paulo e Tiago são essenciais para entendermos as diferentes interpretações da mensagem de Jesus dentro do cristianismo primitivo. Paulo, ao adaptar a sua mensagem para um público greco-romano, introduziu ideias que divergem do que Jesus ensinou usando o Tanar, o texto em hebraico, e também das expectativas e orientações e práticas de Tiago, irmão de Jesus, que enfatizava a obediência à Torá e da igreja em Jerusalém. Ele era o líder, foi o primeiro líder. Paulo não seguiu exatamente as orientações de Tiago, o que contribuiu para a formação de um cristianismo diferente do que ocorria no século I. Essas divergências não apenas influenciam a teologia, mas também têm consequências sociais profundas, fomentando divisões e preconceitos que perduram até hoje. Eu espero que essa análise tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre esses temas. Vamos falar agora sobre o termo, a expressão hebraica chamada Ben Adam. O termo Ben Adam significa filho do homem, na tradução para o nosso idioma em português. E em hebraico aparece 93 vezes no Tanar, especialmente em Ezequiel. A sua interpretação é fundamental para entender o seu uso no contexto hebraico. Passagens em hebraico. Ezequiel 2, capítulo 2, verso de 1 a 2. Deus se dirige ao profeta como filho do homem, destacando a sua humanidade e missão como transmitindo as palavras do Eterno. Em Salmos 8,4, filho do homem é utilizado para refletir sobre a dignidade humana em contraste com a grandeza de Deus. Essas passagens enfatizam a condição humana e a relação do ser humano com Deus. Passagens em grego. No Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos, a expressão filho do homem é usada em diversas passagens, sendo uma das mais notáveis o texto de Mateus 8:20.
Jesus destaca sua vulnerabilidade ao se referir a si mesmo como filho do homem, sem contradizer o texto e o contexto hebraico desse termo, do uso desse termo. Em Lucas 19:10, aqui Jesus expressa a sua missão de buscar e salvar o que estava perdido, reafirmando sua identificação com a humanidade. Então, diferentes leituras. As diferenças de leitura entre os contextos hebraico e grego são fundamentais. No contexto hebraico, Ben Adam é uma expressão que enfatiza a humanidade e a fragilidade humana. É usada por Deus para se referir ao profeta Ezequiel, de forma a sublinhar sua missão entre os homens, sem a conotação de um papel messiânico divino. No contexto grego, filho do homem pode ser interpretado de formas variadas, mas frequentemente carrega implicações de autoridade e um papel especial que pode ser visto como messiânico. No entanto, essa interpretação pode não estar alinhada com o significado original da expressão no hebraico. Essas diferenças elas podem levar a mal-entendidos sobre a natureza do Messias e seu papel no plano divino. A expressão Ben Adam em hebraico oferece uma visão mais coletiva e relacional da condição humana, enquanto a interpretação grega tende a individualizar e messianizar a figura, refletindo uma mudança significativa no entendimento do que significa ser o Filho do Homem. Em resumo, as divergências entre os textos hebraicos do Tanar e os textos gregos da Septuaginta e cartas de Paulo são essenciais para entendermos as doutrinas e os conceitos que discutimos hoje. Cada uma dessas doutrinas, quando analisada sob essa lente, ela revela como as interpretações podem variar significativamente e como Paulo de Tarso, helenista, ao usar e cada uma dessas doutrinas, quando analisada sobre essa lente, né, dos textos hebraicos e dos textos em grego, ela revela como as interpretações podem variar significativamente e como Paulo, ao usar a Septuaginta e ensinar em grego, introduziu ideias que diferem do que Jesus ensinou usando o Tanar em hebraico. Além disso, é importante ressaltar que esses desvios de doutrinas podem levar ao radicalismo e à distorção da mensagem original de Jesus, um rabino judeu que ensinou em hebraico, baseado num texto 100% hebraico, criando, com essas interpretações diversas, a partir do grego, divisões e cisões religiosas modernas. Isso é utilizado por extremistas fundamentalistas em diversos segmentos sociais, incluindo político, para justificar a criação de leis que divergem dos direitos humanos universais e do caráter de amor ao próximo, humildade, compaixão ensinados por Deus e Jesus no Sermão da Montanha. Eu espero que essa análise tenha proporcionado a vocês uma nova perspectiva sobre esses temas. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau!